Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do SESB. Pedimos para aqueles que não forem inscritos se inscrevam, curte, comente, compartilhe com amigos, colegas, conhecidos, com pessoas que sabem que gostam desse tipo de material. Esteja conosco nas nossas atividades que seguem nas imagens. Todas as segundas-feiras o Evangelho no Lar, às terças-feiras o Evangelho presencial, a irradiação, todos os sábados nós temos também a Reforma Íntima. Segue o nosso contato para aqueles que querem entrar em contato via WhatsApp, aqueles que querem conhecer a nossa casa, segue o nosso endereço. Nos sigam também no nosso Instagram e aqueles que querem nos auxiliar de forma financeira, segue o nosso contato. Toda ajuda bastante e é bastante válida. Então vamos dar início à nossa atividade do Evangelho no Lar, começando com a nossa oração. Querido Mestre, agradecemos, Pai, pela oportunidade do Evangelho no Lar em nosso lar. Pedimos o auxílio dos benfeitores abnegados da nossa casa, do SESB, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, para que nos auxilie na realização desse Evangelho em nosso lar. Convidamos também a todos os nossos irmãos que de forma direta ou indiretamente estão ligados da psicosfera do nosso lar, esse encontro no mundo espiritual, para conosco também estarem nesse momento do Evangelho, realizando esse Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 47, quase encerrando o nosso livro, O ensino da sementeira. Certo fazendeiro muito rico chamou o filho de 15 anos e disse-lhe: Filho meu, todo homem apenas colherá daquilo que plante. Cuide de fazer bem a todos, para que sejas feliz. O rapaz ouviu o conselho e no dia imediato, muito carinhosamente, alojou um minúsculo cajueiro em local não distante da estrada que ligava o vilarejo próximo à propriedade paternal. Decorrida uma semana, tendo recebido das mãos paternas um presente, foi à vila e protegeu pequena fonte natural, construindo-lhe conveniente abrigo com a cooperação de alguns poucos trabalhadores, aos quais recompensou generosamente. Reparando que vários mendigos por ali passavam ao relento, acumulou as dádivas que recebia dos familiares e, quando completou 15 anos, edificou reconfortante albergue para asilar viajores sem recursos. Logo após a vida, lhe impôs amargurosas surpresas. Sua mãezinha morreu num desastre e o pai, em virtude das perseguições de poderosos inimigos na luta comercial, empobreceu rapidamente, falecendo em seguida. Duas irmãs mais velhas casaram-se e tomaram diferentes rumos. O rapaz, agora sozinho, embora jamais esquecesse os conselhos paternos, revoltou-se contra as ideias nobres e partiu mundo afora. Trabalhou, ganhou enorme fortuna e gastou-a gozando os prazeres inúteis. Nunca mais cogitou de semear o bem. Os anos se desdobraram uns sobre os outros. Entregue à idade madura, dera-se ao vício de jogar e beber. Muita vez, o espírito de seu pai se aproximava, rogando-lhe cuidado e arrependimento. O filho registrava-lhe os apelos em forma de pensamento, mas negava-se a atender. Queria somente comer à vontade e beber nas casas ruidosas até a madrugada. Aconteceu, porém, que o equilíbrio do corpo tem limite e sua saúde se alterou de maneira lamentável. Apareceu-lhe feridas por todo o corpo. Não podia alimentar-se regularmente. Perdeu a fortuna que possuía através de viagens e tratamentos caros. Como não fizera afeições,
foi legado ao abandono. Branquejaram-se-lhe os cabelos. Os amigos das noitadas alegres fugiram dele. Envergonhado, ausentou-se da cidade a que se acolhera e transformou-se em mendigo. Peregrinou por muitos lugares e por muitos climas, até que um dia sentiu imensa saudade do antigo lar e voltou ao pequeno burgo que o vira crescer. Fez longa excursão a pé. Transcorridos muitos dias, chegou, extenuado, ao sítio de outro tempo. O cajueiro que plantara convertera-se em árvore dadivosa. Encantado, viu-lhe os frutos tentadores. Aproveitou-os para matar a própria fome e seguiu para a vila. Tinha sede e buscou a fonte. A corrente cristalina, bem protegida, afagou-lhe a boca ressecada. Ninguém o reconhecia, tão abatido estava. Em breve, desceu a noite e sentiu frio. 2 homens caridosos ofereceram-lhe os braços e conduziram-no ao velho asilo que ele mesmo construíra. Quando entrou no recinto, derramou muitas lágrimas, porque seu nome estava gravado na parede com palavras de louvor e bênção. Deitou-se constrangido e dormiu. Em sonho, viu o espírito do pai junto a ele, exclamando: Aprendeste a lição, meu filho? Sentiste fome, e o cajueiro te alimentou. Tiveste sede, e a fonte te saciou. Necessitavas de asilo, e te acolhestes ao lar que edificaste em favor dos que passavam com destino incerto. Abraçando-o com ternura, acrescentou: Por que deixastes de semear o bem? O interpelado nada poderia responder. As lágrimas embargavam-lhe a voz na garganta. Acordou muito tempo depois, com o rosto lavado em pranto, e quando o encarregado do abrigo lhe perguntou o que desejava, informou simplesmente: Preciso tão somente de uma enxada. Preciso recomeçar a ser útil de qualquer modo. Muito linda essa lição, o ensino da sementeira. Aqui mostra um pai que se preocupou em deixar para o filho aquilo que é mais importante e que é de responsabilidade dos pais. Mostrar-lhes o caminho do bem, aquilo que aproxima os nossos filhos de Deus. Essa é a nossa obrigação enquanto pais. E esse pai aqui ensinou o filho de que ele colheria tudo aquilo que plantasse. Cuidasse de fazer o bem a todos para que sejas feliz. E o filho, então, de início, ele obedeceu o ensinamento paterno e fez 3 realizações grandiosas para plantar o bem. Ele auxiliou um cajueiro para que ele conseguisse ter condições de crescer, protegeu uma fonte de água para que ela não se contaminasse, mantesse sempre limpa, e construiu um abrigo para aqueles viajantes que ali passavam e que necessitavam de um local. Mas em um dado momento na sua vida, onde passou por algumas dificuldades, ele deixou de lado os ensinamentos paternos e correu o mundo de ilusões. Passado muito tempo perdido nos seus desvarios, encheu-se de vício, de problemas de saúde, até que retornou ao local onde havia nascido e onde havia iniciado a sua plantação do bem. Admirou-se ao chegar nesse local e verificar que as ações bondosas que havia praticado estavam lá. O cajueiro lhe deu alimento, a fonte lhe
matou a sede e teve um abrigo para aconchegar a sua cabeça, para que não ficasse ao relento, mostrando para nós que é indispensável que nós aprendamos a semear, que nós colheremos exatamente aquilo que plantarmos. Isso é uma lei, a lei de causa e efeito. É uma das leis de Deus. É certo que, como nós colheremos, Deus é quem determina, de acordo com as ações que nós venhamos praticado. Todo mal que eu planto, certamente colherei. E todo bem que eu vier a plantar, certamente eu colherei. Aqui nessa lição, embora não tão enfático, esse rapaz, quando parou de semear o bem que foi pelo mundo, correndo o mundo pelas ilusões do mundo, ele encheu-se de vício e adoeceu. Os amigos que outrora acompanhava nas alucinações da vida o abandonaram. Não criou relações de afeto fortes que o auxiliasse nos momentos de dificuldade, mostrando que tudo era oportunidade. Os amigos eram oportunistas, tanto quanto ele era desequilibrado nas suas ações, mostrando que é um equívoco da nossa parte nós acreditarmos que nós colheremos algo diferente do que nós plantamos. Como essa lição é principalmente para nós, família, mostrando que se hoje, depois de uma certa idade, nós, os idosos principalmente, que a família não tem por eles um certo afeto, que não os dá a atenção ou carinho que eles se acham merecedores, não supre as suas necessidades emocionais, se perguntarem a si mesmos se plantaram isso nos corações dos filhos. E se não plantaram, nunca é tarde para começar a plantar. A gente não colhe aquilo que a gente não planta. Nós viemos a esse mundo que é uma grande escola para que nós aprendêssemos a nos autoiluminar. E nós nos autoiluminaremos praticando o bem, praticando a lei da sementeira, plantando o bem. E plantar dá trabalho. Por exemplo, eu não posso olhar para um campo que eu não plantei e esperar colher ali melancia, sem que tenha caído da minha parte qualquer semente de melancia. Para que eu colha melancia, eu tenho que pegar, arar a terra, cavar, plantar, aguar, esperar o tempo da planta, cuidar, proteger das pragas, para depois colher. É um processo. Na nossa família também, nós não chegaremos no nosso lar e só porque nós temos laços de família que nos unem, achar que os outros têm obrigação de corresponder à expectativa desses nossos laços, simplesmente porque fazem parte da nossa família. Nós não amamos porque somos do mesmo sangue, porque temos uma hierarquia, porque pertencemos a uma determinada família. Nós amamos porque nós convivemos com essas pessoas, nós as admiramos, então nós amamos. Nós amamos quem nós admiramos. Não temos como amar sem admiração. O primeiro requisito para que eu ame alguém é eu aprenda a admirar essa pessoa. Então, que nós possamos ser admiráveis aos nossos familiares, admiráveis aos benfeitores também, que
nos auxiliam nesse plantio. Que eu possa ser uma pessoa amável, que eu possa ser uma pessoa gentil, alegre, uma pessoa carinhosa, caridosa, empática. Essa sementeira, ela não necessita da nossa parte que nós façamos grandes coisas, que nós esperamos algum momento, como nós já viemos dizendo alguns evangelhos. Para que eu faça esse plantio, todo cristão deve cavar literalmente as oportunidades de fazer bem. E há sempre oportunidade. Dar a água a alguma pessoa que passa na rua da minha casa, principalmente nas regiões muito quentes, onde as pessoas sentem muita sede e nem sempre tem algum local perto para dar água. Se eu vejo que à frente da minha casa passa bastante animais, que eu deixe ali também um potinho de água para eles. Se eu tenho condições, que eu deixe um alimento. Que eu plante na frente da minha casa árvores que possam dar frutos, para aqueles que ali passem com fome possam colher. Que eu possa plantar também na frente da minha casa alguma planta que seja medicinal, principalmente nos locais, nas comunidades mais simples, onde as farmácias ficam mais longe, mais distantes, ou também os remédios cada vez mais caros se tornam inacessíveis, que eu possa deixar à disposição daqueles quanto necessitarem. As plantas medicinais também, que podem auxiliar. Eu posso plantar um pé de boldo, um capim-cidreira, alguma erva que eu tenha conhecimento, que certamente auxiliará alguém. São inúmeras as formas de auxiliar, de fazer bem, não apenas nos templos religiosos, para que eu vá ali e eu auxilie naquele templo religioso, mas em todos os lugares onde eu me encontro. Eu posso fazer bem, primeiro no lar, onde eu resido, e aos meus vizinhos, à minha comunidade, ao meu trabalho, à casa religiosa em que eu frequento. Eu posso fazer bem em qualquer lugar. E eu colherei esse bem que eu fizer. Certamente eu receberei os benefícios do auxílio. Muitas vezes a gente enxuga as lágrimas dos nossos irmãos com as nossas lágrimas por sair. Muitas vezes a gente auxilia numa dor, numa dificuldade, em um desafio de um irmão que muitas vezes a gente carrega esse mesmo desafio dentro de nós. Nós nos auxiliamos mutuamente. Não precisamos esperar nos tornar santos para fazer o bem, até porque fazer o bem é que nos torna santos. Então, nós ainda temos, como diria Paulo, uma multidão de pecados que nos aflige, mas que nós não deixamos que esses pecados nos abafem nas boas intenções, e sim que nós possamos auxiliar com muito amor, porque o amor, ele combate qualquer tipo de mal. Que nós possamos então desenvolver os sentimentos nobres, que nós possamos nos auto-iluminar para que nós consigamos, nessa escola da vida, evoluir e não passar pela terra aqui como esse rapaz que até iniciou um caminho do bem, mas que perdeu muito tempo no meio do caminho, muitas oportunidades de realização do bem, e todas as dificuldades que ele teve foi em decorrência do plantio errado que fez. Mas o plantio correto,
que ele realizou nos primeiros anos da sua vida foram os que auxiliaram ele no final da sua vida, onde então ele tomou a consciência da necessidade de ter boas ações, de ter boas atitudes, de ter bons pensamentos, de realizar o bem, de plantar coisas boas. Que possamos ficar com essa reflexão. Vamos finalizar com a nossa oração. Querido Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, benfeitores queridos, que possam nos auxiliar nesse instante, realizando a limpeza psíquica em nosso lar, auxiliando os nossos irmãos que ora ouvem esse Evangelho, dentro da necessidade de cada um, que se caso haja algum doente, que reserve uma água para esse doente tomar posteriormente. Auxilie também a todos os reinos que lá se encontram, todos os animais de estimação, todas essas plantas, e também a todos os nossos irmãos do mundo espiritual que se encontram vinculados a esses lares, de forma direta ou indiretamente, que também possam ser amparados, socorridos, esclarecidos, auxiliados. Agradecemos imensamente a oportunidade desse Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Tenham todos uma excelente semana. Espero a todos até a próxima segunda-feira. Com a graça de Deus, um grande abraço e até lá.